Então, pessoal, vamos continuar falando sobre os pontos notáveis e vamos falar sobre um que se chama ortocentro. O ortocentro vai ser para a gente um encontro das alturas de um triângulo. Então, por exemplo, vou desenhar aqui um triângulo qualquer. Então, por exemplo, vou desenhar aqui um triângulo qualquer. E aí, eu vou desenhar as alturas dele. Tem uma altura que sai desse vértice e vai no lado oposto, formando 90 graus. Mesma coisa aqui. E mesma coisa a terceira altura. E mesma coisa a terceira altura. Esse ponto de encontro entre as três alturas é o nosso ortocentro, que geralmente a gente dá o nome de H. Uma coisa muito importante sobre o ortocentro, além dele ser o encontro das alturas, é o seguinte: é que se o triângulo for obtusângulo, um triângulo com um dos ângulos maior que 90 graus, por exemplo, esse triângulo aqui que eu acabei de desenhar, o ortocentro dele vai cair fora. Ó. Por quê? Porque, primeiro, a altura que sai desse vértice, ela vai pegar só no prolongamento do lado. Como a gente viu, né? No triângulo obtusângulo, a altura ela cai aqui fora. Mesma coisa para esse outro vértice aqui. A altura dele também vai cair só no prolongamento do lado. Então, se eu pegar aqui, traçar a altura, ela vai cair mais ou menos aqui. E o ortocentro, se a gente prolongar essa altura e prolongar essa altura, o ortocentro do triângulo ele vai cair aqui fora. Beleza, pessoal? Então, lembrar que o ortocentro é o encontro das alturas e que no triângulo obtusângulo ele sempre cai fora do triângulo. Então, pessoal, agora vamos ver uma observação que ela é muito importante. Mas antes disso, vamos relembrar aqui os nossos 4 pontos notáveis que a gente viu nesses dois vídeos. O primeiro deles foi o incentro, que era o encontro das bissetrizes. O segundo foi o circuncentro. O segundo foi o circuncentro, que era o encontro das mediatrizes. O terceiro foi o baricentro, que era o encontro das medianas. E por último agora foi o ortocentro, que era o encontro das alturas. Acontece, pessoal, que tem um triângulo especial em que todos esses pontos são o mesmo ponto. E esse triângulo é o nosso triângulo equilátero. Se eu pegar um triângulo equilátero, ou seja, aquele triângulo que tem os lados iguais e os ângulos iguais a 60, esse triângulo aqui que eu acabei de desenhar, lembre-se que se eu traçar aqui a altura no triângulo equilátero, esse segmento aqui ele é altura, mediana, bissetriz e mediatriz também. Ou seja, isso aqui são os nossos 4 segmentos especiais. Mesma coisa para se eu fizer isso para esse lado aqui. Esse segmento aqui, ele também é mediana, mediatriz, altura e também a bissetriz relativa a esse vértice aqui. E mesma coisa para o outro vértice. Esse segmento aqui que eu acabei de traçar, ele também é mediana, bissetriz, mediatriz e altura. Ou seja, esse ponto aqui, eu gosto de chamar ele de superponto. Porque no triângulo equilátero, esse ponto aqui, ele é incentro, ele é baricentro, ele é circuncentro e ele também é ortocentro. Ele é todos esses pontos aqui. Então, qualquer propriedade de um desses pontos vale aqui para ele. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, a propriedade do incentro,
esse ponto aí, ele é centro dessa circunferência que está aqui dentro do triângulo. Ele também é circuncentro, então ele também é o centro da circunferência que passa aqui por fora. Como ele é baricentro, a gente sabe também que esse pedaço aqui que vem do vértice até esse ponto é o dobro do que vem do ponto até o lado. Então, você pode usar qualquer uma dessas propriedades. E essa propriedade faz com que a gente possa encontrar dois valores muito importantes, que é o tamanho do raio da circunferência circunscrita e o raio da circunferência inscrita. Então, eu tenho o meu triângulo equilátero aqui e eu quero descobrir esses dois raios. A ideia vai ser o seguinte, ó, eu vou passar aqui a nossa altura. A ideia vai ser a seguinte, eu vou traçar aqui. A nossa ideia vai ser a seguinte, eu vou traçar aqui. A ideia vai ser a seguinte, eu vou traçar aqui a altura. A ideia, ela vai ser o seguinte, eu vou traçar aqui a altura. A ideia é a gente pegar aqui, ó, e traçar a altura desse triângulo equilátero. E aí, o que vai acontecer? Ó? Vou marcar aqui o superponto, que é tanto o centro da circunferência pequena quanto o centro da circunferência grande. E aí o que a gente tem é o seguinte, esse pedaço aqui, ele é Rzinho, que é o raio da circunferência pequena, e esse pedaço todo aqui é o Rzão, que é o raio da circunferência grande. Só que a gente sabe que esse nosso ponto aqui, que eu chamei de O, ele também é o baricentro. Se ele é o baricentro, é porque o pedaço que vem daqui para cá é o dobro do que vem daqui para cá. Ou seja, o Rzinho, quer dizer, o Rzão, é igual a 2 vezes o Rzinho. Isso aqui, pessoal, é muito importante, porque vai fazer com que a gente saiba calcular o raio da circunferência grande e o raio da circunferência pequena. Tudo bem, ó. Mas se a gente for ver, o Rzão mais o Rzinho é igual à altura desse triângulo aqui, que eu vou chamar de H. Então, isso aqui é a altura H. E uma coisa que é bom você saber é o seguinte, ó, se eu substituir o Rzão por 2R, eu vou ter 2Rzinho mais Rzinho igual a H, ou seja, o nosso Rzinho ele vai ser H dividido por 3. A altura, na verdade, o raio da circunferência inscrita é igual à altura dividido por 3. Certo? Ou seja, isso aqui é 1/3 da altura. Se a gente substituir em cima, a gente encontra que o Rzão ele vale 2/3. Se a gente pegar esse valor e substituir ali em cima, a gente encontra que o Rzão vale 2 vezes isso, ou seja, 2H dividido por 3. Ou seja, no triângulo equilátero, o raio da circunferência pequena é 1/3 da altura e esse aqui é 2/3. Se a gente ainda quiser mudar isso aqui um pouco, a gente sabe que a altura do triângulo equilátero ela mede lado raiz de 3 dividido por 2. Ou seja, a gente ainda pode encontrar que o Rzinho, substituindo aqui, vale L raiz de 3 sobre 6, e que o Rzão, substituindo aqui, ele vale L raiz de 3 sobre 3. Mas o bom de saber na cabeça é exatamente isso aqui. E aí depois você combina com essa fórmula que a gente já tinha encontrado e encontra o raio da circunferência grande e da circunferência pequena. Beleza? Para terminar, vamos calcular. E para terminar, vamos fazer um exemplo sobre isso, que é o seguinte, ó. Calcule o valor do raio da circunferência inscrita e da circunscrita a um triângulo, vou marcar aqui, equilátero de lado 4. Então, eu tenho aqui meu triângulo equilátero de lado 4. Vou traçar aqui a altura dele.
Vou traçar aqui a altura dele. E é o seguinte, e vou colocar aqui aquele nosso superponto. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a altura do triângulo equilátero, ela vale lado raiz de 3 dividido por 2, ou seja, a altura vale 2 raiz de 3. E aí a gente lembra, ó, isso tudo aqui é 2 raiz de 3. E aí a gente lembra, então, isso tudo aqui, que é a altura, ela vale 2 raiz de 3. Mas aí a gente lembra que isso aqui é o raio da circunferência pequena, isso aqui é o raiozão da circunferência grande, e que, como esse pedaço aqui é sempre o dobro desse, a gente viu que isso aqui é 1/3 da altura, isso aqui é 2/3 da altura. Ou seja, o Rzinho ele é 1/3 de 2 raiz de 3, que é 2 raiz de 3 dividido por 3. E o raiozão é 2/3 da altura. Ou seja, é 2/3 de 2 raiz de 3, que dá 4 raiz de 3 dividido por 3. E aí a gente encontra a resposta para o que ele estava pedindo. E saber fazer esse cálculo aqui, pessoal, é muito importante, porque tem muitas questões relacionadas a isso.